Vamos lá. Então, as questões das fases de desenvolvimento têm os níveis de aprendizado. Há uma fase, há níveis. Então, cada nível, né, ou seja, tem etapas particular. Vamos olhar aqui, segundo os campos, vou usar o termo a psicomotricidade, mas está o campo da psicanálise também, que eu coloquei alguns autores, ok? Como o Lapierre e a Guthrie, que eu vou ligar também ao simbolismo e o movimento. E também como eu coloquei o Gadene, né? E também coloquei o autor Schunck, que fala, Schunck, que ele fala, agora falei certo, Schunck fala aqui sobre linguagem e ciências. Linguagem e ciência, o S, ok? Então vamos lá. Linguagem corporal, vamos lá. Podemos perceber aqui, ó, um ano de idade, o campo da fase oral, ó, o prazer derivado dos lábios, da boca, sugar, comer, chupar, ou seja, o dedo. Mais tarde, a erupção dos dentes, prazer de morder. Lembra que eu falei, as costas que começa a coçar os dentes. E, ou seja, começa a vir esse processo de maturação entre o prazer. Alguns repertórios ligados à psicanálise, colocando aqui em parênteses, em contexto, que nós estudamos esses autores também, nós temos alguns especialistas que já aprofundam bastante. Ok, embora a psicomotricidade e a motricidade humana vai interligar essas questões. Nós podemos observar aqui que as questões de hemisfério direito como esquerdo, vai haver um destaque amplo no campo motor. Então, a questão da parte direita, do hemisfério direito, eu vou destacar o sensório motor, o ciclo sensório motor, maturacional, ou seja, os movimentos rudimentares, segundo o Galahu e outros autores, ok? Então, aqui significação para o desenvolvimento da personalidade. Aqui nós olhamos aqui etapas em campos de fases e níveis em questões importantes ligadas aos níveis de aprendizado. Aqui estamos em destaque um ano. Base para a dependência de outros. Incorporação oral como fator na identificação e aquisição do conhecimento. Posses, crença, agressividade oral, base para sarcasmo, discussão e etc. Ok? Então nós observamos que temos que, quando eu coloco em destaque controle motor, e quando eu coloco de controle motor ditadura corporal, é porque precisamos e necessitamos, é lógico, dos campos orgânicos, mas que tem que haver um controle afetivo, cognitivo, motor, ligado a essa taxonomia. Vamos lá, nós temos que ter um campo preocupante aqui, em destaque, o segundo ano aqui, em questões de Freud, que ele fala essas questões importantes. Você vai em alguns lugares, como já falei, ficou explícito, não ficou uma invisibilidade, mas ficou visível a questão de, Freud explica, vamos lá. O prazer derivado da retenção e expulsão das fezes e também do controle muscular. É lógico, quando você vai estar num trabalho ou num tempo disponível, você vai fazer um tipo de necessidade, você faz, nos traz o quê? Algo prazeroso, né? Que, ou seja, aquela questão osmótica que ocorre concentrativa, né? Que liga ao quê? A expressão que vai colocar notório um tipo de nervoso, uma mediação ligada a um fogo elementar, ligado à terra, fogo, água, esses fatores que ocorrem segundo Aristóteles. Então, o caráter retentivo, anal, obstinado, avarento, compulsivo, caráter expulsivo, anal, cruel, ou destrutivo, ou desordenado, em circunstâncias favoráveis. Você pode ver, no momento que vocês querem ir para um banheiro, urinar ou defecar, com todo respeito a essa colocação defecar, há momentos que nós ficamos nervosos, quando não tem um lugar. Cabe a nós o lugar que estiver, ou seja, por isso que eu falo aparelho não ideológico, aparelho conveniente. Tem que ser conveniente ali naquele local, vamos entender. Então, hábitos de excreção conduz à criatividade e produtividade.
ok? Vamos lá, então, terceiro e quinto ano, ou seja, fálica edipiana, prazer derivado, ou seja, de estimulação. Vocês podem perceber aqui que aqui, ó, a fonte de prazer, onde é a fonte de prazer, aonde também é o significado para o desenvolvimento da personalidade, ok? É lógico, se eu estiver com vontade de ir ao banheiro, estou na sala de aula, vou para o banheiro, vou pedir o professor fala que não pode, porque tem um horário determinado, tem que ter um cartãozinho também para ir até o banheiro. É um tipo de símbolo que demonstra a coordenação que fica lá monitorando, para ver que pode ir e voltar. Então, são fatores importantes que relacionam reflexo. Por isso que eu coloquei a educação física e educação infantil, um reflexo para a sociedade, em aulas mistas. Que eu coloquei até o post, depois datilografei, modo de dizer, né, em questões importantes. Vamos lá. Então, prazer derivado da estimulação genital. Esses campos de criando os conteúdos que relacionam a nossa bagagem histórica, coloca meios importantes que vocês possam ter os campos interpretativos e hermenêuticos ligados a associações de cada disciplina, ou como a educação física como eu já falei. A educação física ela tem um modo de dizer, por exemplo, você olha um óleo uma água, por exemplo, a Petrobras, vamos ou seja, colocar polêmicas, mas se colocar, fica aquela mancha, um mar Atlântico, ou seja, então fica aquela mancha. Então muitas vezes o petróleo é importante, perde o petróleo e também vai prejudicar o campo ecológico, o ecossistema. Então vamos lá. Temos que saber administrar para limpar devagarinho em cada campos cronológicos e diacrônicos, agudos e também que vai colocar os campos cotidianos. Então vamos lá, fontes de prazer. Olha lá. Prazer derivado de estimulação genital e fantasias associadas, complexo de Édipo, interesse sexual do menino pela mãe ou da menina pelo pai. Aqui são fatores, estou colocando em destaque os campos freudianos. É lógico que em destaque também tem o Henri Vallon, que fala o tônus maternal. Eu identifiquei muito, ficou muito com minha mãe, então eu vou casar. Ele ficou muito com meu pai, então eu vou casar. Então é ambos, a mulher, a menina e o menino. Então são identificações que os pais emergem à medida aqui, ó, desenvolvimento da personalidade, ok? Caráter expulsivo, anal, ou seja, eu coloquei identificações com os pais, emergem à medida que o complexo de Édipo é resolvido, desenvolve-se o superego, consciência, muitas consequências importantes para a aceitação dos papéis adequados, com respeito à idade e o sexo, ok? Então, quando falamos a questão importante de 6 a 12 anos de idade, a latência, que eu falo latência motora, que quando falamos de Freud, depois já lembramos de Lacan, que em 2008, 2009, eu fiz uma dissertaçãozinha bem simples, uma graduaçãozinha bem simples, uma especialização relacionada a esse contexto, que relaciona muito o reflexo a escolas e academias e outros lugares, setores ligados ao lazer e o esporte. O esporte, o lazer, ligado ao rendimento e à motricidade, à atividade humana. Vamos lá. Com a repreensão temporária dos interesses sexuais, eu sei que o ser humano não é uma teoria, ele é muito, eu vou colocar uma palavra mística, mas sempre há alterações, há um aprendizado. Se nós colocarmos aqui como um campo solidificado essas questões, aqui é só um respaldo que nós podemos colocar com algo que venha a resultar e colocar como referência, que pode nos ajudar a analisar os campos estatísticos, que vai relacionar o período, o ciclo sensório-motor, que ocorre até a vida adulta e até a velhice. Ou seja, esses ciclos que ocorrem, como eu falei, a teoria monotoísta, que fica muito monótono, muitas vezes você pode modificar em questões das suas pesquisas. Não há um padrão de pesquisa? Pode ter, mas os padrões estão relacionados com várias interpretações acadêmicas que relacionam uma construção social e contribuição e compromisso.